Olá, o programa Movimento Político está no ar, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. Hoje nós temos a satisfação de receber o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Éric Musso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Damásio. Obrigado a todos aqui do Move News, do programa Movimento Político. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Como é de praxe, a gente vai direto ao assunto, deputado. Por que o povo do Espírito Santo deve votar em Éric Musso para o governo do Estado? Chegou o momento de nós darmos um salto de qualidade. Chegou o momento de termos um governo ousado. Um governo que olhe pelas pessoas, mas que seja ousado na sua administração para que tenhamos um Espírito Santo cada vez melhor para se morar e para se viver. Entendemos que ao longo desses 20 anos, liderado por duas únicas figuras, o Espírito Santo teve uma gestão fiscal e teve avanços, mas chegou a hora de nós darmos um salto de qualidade com ousadia e com um governo mais dinâmico. O que o senhor faria diferente? O que Éric Musso faria diferente à frente do Palácio Anchieta? Primeiro, um olhar atento às pessoas. É inadmissível nós vivermos no ano de 2022, indo para 2023, com quase 400 mil capixabas vivendo na linha da extrema pobreza. Desses 400 mil capixabas, 150 mil ainda não têm acesso a nenhum programa social, seja ele do governo federal, seja ele do governo estadual. É a hora de chegar junto. Botar comida na mesa de quem mais precisa. É inadmissível que nós tenhamos ainda mais de 200 obras paradas no Espírito Santo. Temos protótipos de obras sendo avançadas, mais 200 obras paradas no Estado. É inadmissível, Damásio, que nós tenhamos, por exemplo, um Hospital Geral de Cariacica com mais de uma década sem conclusão, com o Roberto Silvares lá em São Mateus, com 2 ordens de serviço dadas sem conclusão. As pessoas não podem mais aguardar. Precisamos de um governo dinâmico, eficaz, eficiente, que preste esse serviço para a população capixaba. Essa experiência como presidente da Assembleia Legislativa por 3 mandatos, é essa experiência que o senhor vai levar para o governo do Estado? Com certeza absoluta. Eu já passei pela Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de ser vereador, de ser presidente da Câmara, e na Assembleia Legislativa, no 3º mandato consecutivo de presidente, temos uma vasta experiência, seja do ponto de vista administrativo, na questão da organização e da gestão fiscal e administrativa da Assembleia, seja na prestação de serviço às pessoas. Hoje a Assembleia conta, por exemplo, com a emissão de identidade, né? Uma dificuldade que pode parecer pequena, mas que as pessoas têm nas cidades da Grande Vitória e do interior. A Assembleia conta hoje com um núcleo de atendimento às pessoas com deficiência, né? Temos piso podotátil, temos traduções em Libras, tem um núcleo de atendimento especializado a isso. Hoje a Assembleia conta, por exemplo, com atendimento às mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. E o Espírito Santo tem um ranking negativíssimo no que tange esse assunto. Ano passado foi o estado que mais matou mulheres no país. E são com essas políticas públicas que nós temos que tornar o estado que nós queremos. Não um estado 2º, 3º ou 4º da federação. Queremos o Espírito Santo o melhor estado do Brasil para se morar e para se viver. O atual governo cita por várias vezes que tem as finanças equilibradas, né? Tem até um colchão aí de mais de 5 bilhões. Aonde esse governo está errando, então, já que há o recurso público? Falta de gestão na aplicabilidade dos recursos. E nós sabemos quais são as prioridades para mexer e melhorar a vida das pessoas. Não adianta nós termos um caixa com 5 bilhões de reais e termos, por exemplo, uma criança morrendo após esperar 4 horas na frente de um hospital. Não adianta nós termos um caixa com 5 bilhões de reais e termos 150 mil pessoas na extrema pobreza que não sabem o que vão comer no dia de amanhã. Não adianta nós termos um caixa com 5 bilhões de reais e termos os maiores índices de furto e roubo e termos uma polícia desvalorizada, policiais penais desvalorizados, policiais militares, civis, bombeiro militar. Estamos nota A na gestão fiscal, estamos entre as 10 economias desse país, mas temos a polícia mais desvalorizada do nosso Brasil, né? Então, assim, temos um campo que só se reservou a entregar máquinas. Não é só isso, precisamos capacitar o homem do campo, precisamos colocar ali tecnologia no campo, precisamos abrir linha de crédito para a nossa agricultura, que representa muito no nosso PIB, precisamos atrair investimentos, novos empregos, novos negócios, precisamos botar qualificação profissional para os nossos jovens. Enfim, há muito o que se fazer no Espírito Santo, mas para isso precisamos sair da caixinha, é preciso ter ousadia, é preciso colocar o Espírito Santo para ser conhecido pelo Brasil e pelo mundo. O senhor falou por 3 vezes em ousadia.
Esse vai ser o modelo, Eric, de governar? É o modelo que eu acredito. Nós fomos ousados a assumir a Assembleia aos 29 anos de idade, tirar a Assembleia de umas que mais gastava no Brasil e hoje ser com menor custo por deputado. Ter a ousadia que nós tivemos na Assembleia de sair dela da era analógica e tornar a Assembleia a primeira digital no país no ano de 2018. Hoje nós somos a única Assembleia com inteligência artificial. O que eu posso perceber e compreender e ouvindo as pessoas é que nós temos um governo analógico numa sociedade tecnológica, né? Por isso vamos implementar programas estruturantes. Um programa de tecnologia robusto, né? Nós estamos falando de um Espírito Santo que não consegue falar no telefone, né? As pessoas saem de Fundão para Santa Teresa, não pega telefone. As pessoas saem de Viana para Domingos Martins, não pega telefone. As pessoas saem de Linhares para Soretama para Jaguaré, não pega telefone. Os telefones só são pegos no Espírito Santo dentro das cidades, né? Então no caminhar não pega. Se quebra um carro, tem que ligar para um seguro, não consegue. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento sabem o que eu estou dizendo, né? Então assim, nós precisamos ter ousadia, assim, para botar tecnologia, sabe? Nós precisamos ter um governo com esse olhar atento ao social, né? Que olhe pelas contas públicas, mas que cuide das pessoas. Falamos que o governo tem esse colchão, falamos que o governo está organizado. Falta o que, efetivamente, então, deputado? Porque o atual administrador já foi governador, foi senador, tem uma larga experiência. Está faltando gestão, então, na opinião do senhor? No meu modo de ver, no meu ponto de vista, com todo o respeito que eu tenho ao atual governador, Renato Casagrande, falta equipe, planejamento e gestão. Assim, digo isso com muito respeito e com muita humildade, né? Acredito que nós precisamos de políticas públicas que mexam e transformem a vida das pessoas. O que é turismo no Espírito Santo? Com muita humildade. Turismo no Espírito Santo não existe, nunca existiu. Né? Nós temos um estado com alta potencialidade de cultura e de turismo, mas que as pessoas querem visitar Centro Histórico de Salvador, por exemplo, e nós temos um centro histórico aqui que as pessoas não vêm. Né? Nós temos as pessoas que querem ir para Campos do Jordão, querem ir para Gramado, e nós temos Pedra Azul, que não é vista, né? Mas nós não temos voo direto no Espírito Santo. Assim, nós não temos uma política, por exemplo, estruturante. As pessoas não conseguem pegar um avião para vir de fora para cá direto. Né? É um cata-cata, tem que parar em Belo Horizonte, tem que parar em São Paulo. Isso é política pública na veia. Né? Cadê as grandes empresas de turismo desse país? Por que lá só tem Maragogi, Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, etc., e não tem o Espírito Santo? Porque isso não tem uma política pública estruturada para isso. Então, assim, o Espírito Santo precisa ser apresentado para os capixabas e para os brasileiros, e para o mundo. Né? Não pode ser uma secretaria que empresta tenda e som para fazer festa. Sim, me desculpe. Então, nós precisamos... Aí volta a palavra, assim, ser ousados nessa questão, assim, né? Precisamos cuidar das pessoas com deficiência. Quantas mães que estão nos assistindo agora têm os seus filhos com espectro autista, têm um filho com deficiência visual, com deficiência motora, e o Estado não tem uma política estruturada para cuidar das pessoas com deficiência, né? Nós temos que criar o Espírito Santo sem fome. Esse é um dos programas nossos, para combater a fome 100% em solo capixaba. Nós não temos hoje uma política estruturada dentro da Cesan, que é uma empresa superavitária, por exemplo, né? Que se você for em qualquer hoje médio e grande produtor, estourou uma bomba de irrigação, estourou qualquer coisa a 2 hectares de terra, no centro de comando e controle dele apita. A Cesan precisa brotar água no chão para saber se estourou um cano. O senhor venderia a Cesan? Não, eu acho que nós precisamos implementar uma gestão eficaz e eficiente na Cesan. Eu acho que nós não podemos deixar a Grande Vitória, por exemplo, desabastecida 15 dias, né, como ficou desabastecida 15 dias no verão, e aí chegar simplesmente um diretor e dizer, olha, se não tem água, né, não tem conta para pagar, né, e se faltar água nós vamos abastecer com carro-pipa. Assim, nós temos que nos indignarmos com isso. Assim, não dá para nós vivermos em 2022 com um Estado que tem de 5 bilhões de reais de recurso próprio, mais as transações de operações de crédito, mais o dinheiro do governo federal, pode chegar a quase 10, com uma empresa superavitária como é a Cesan, e dizer que nós vamos abastecer a Grande Vitória, a capital do estado, com um caminhão-pipa. Isso é inadmissível. Falar em ousadia, falar em gestão, falar em mudança, é falar em apoio. O senhor tem esse apoio, contaria com esse apoio na Assembleia Legislativa, na bancada federal? O senhor está conversando com essas forças também, caso seja eleito? Com certeza absoluta. Naturalmente, nós teremos mudança, tanto na Assembleia quanto na bancada federal, né? Todos disputarão as 30 cadeiras da Assembleia, disputarão as 10 vagas aí da Câmara Federal, disputarão a vaga do Senado da República. Mas
ninguém, com toda humildade, vira presidente da Assembleia 3 vezes se não tiver o mínimo de capacidade de articulação, de diálogo, de compreensão, de humildade, de saber ouvir, né? O líder, quando perde a capacidade de ouvir e de dialogar com a sociedade, ele perde a capacidade de governar. Então, nós estamos dialogando sim com todas as forças políticas, partidárias, mas sobretudo com a sociedade civil organizada nesse momento de construção de um novo tempo para o Espírito Santo. Eu insisto na Assembleia, deputado. Dá para quantificar o apoio que o senhor teria lá dentro? Não tem como quantificar isso, até porque ainda essas conversas efetivamente, elas não entraram nesse nível de afunilamento, mas eu mantenho uma ótima relação aí com mais de 90% dos deputados, com certeza. Ninguém é unanimidade, ninguém pode dizer que tem tudo ou que sabe sobre todas as coisas, né? Temos que ter humildade no que tange a isso, mas eu tenho um ótimo relacionamento com mais de 90% da bancada estadual. Falar em ótimo relacionamento, eu tenho que falar do relacionamento do senhor com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Como é que está essa conversa? O prefeito de Vitória é um amigo, é um aliado, né? Tem feito uma gestão, no meu modo de ver, uma gestão eficiente, eficaz, né? Vitória entregou agora, na última semana, a primeira capital do país com um programa de erradicação da extrema pobreza, né? Com um VIX Mais Cidadania, que é o nome do programa. Vitória foi campeã de vacinação, é a única nota A no turismo. Então, assim, nós temos aí uma série de coisas, tem entregado várias e várias escrituras, né, às pessoas que não têm ali um cantinho para chamar de seu. Então eu acho que nós temos aí uma boa maneira do jeito republicano de governar como referência para implementar no estado do Espírito Santo. Mas há um ruído, há um conflito entre o prefeito e o governador do estado. Isso engessa ações na capital? Não, eu não vejo que isso engessa. A capital tem alta capacidade de investimento, né? Eu vejo que essa questão é meramente do ponto de vista da política e não tenho dúvida de que o que for bom para o cidadão de Vitória, né, a relação institucional, sabe, os investimentos têm que acontecer para que a vida das pessoas possam melhorar. Voltando à eleição, o senhor é pré-candidato ao governo do estado. Caso algo dê errado, o senhor não chegue ao segundo turno, apoiaria quem? Acho que é muito cedo para dizer isso, né? Nós não podemos entrar numa eleição já pensando em não chegar no segundo turno. Com todo o respeito e humildade que eu tenho a todos os candidatos, a todos os pré-candidatos, assim, eu não quero que o estado seja o segundo, terceiro, quarto ou quinto, como já falei. Quero que o Espírito Santo seja o melhor estado da federação para se morar e para se viver. Eu não quero ser um governador, falo isso com respeito e humildade. Eu quero ser o melhor governador que o Espírito Santo já teve. E olho assim, com muita humildade nos olhos de vocês. Se for da vontade de Deus e da população capixaba, quero ser um governador pungente, sabe, ativo, mas um governador que tenha esse olhar para o ser humano. Então, assim, quem tem plano B está com medo do A não dar certo. Eu vou até então lidar com A, quer chegar no segundo turno e, se for da vontade de Deus e da população, vencer as eleições. Ele que é pré-candidato. Pré-candidato a governador do Espírito Santo. Chapa completa, federal, estadual? Completíssima no Republicanos, né? Temos o PSC como partido aliado, completíssimo também. Temos o Patriotas como partido co-irmão também, já com chapa completa. E temos o Agir 36 com chapa de deputado estadual e também com chapa de deputado federal. Então hoje a nossa coligação, que ainda está de braços abertos para os partidos que queiram dialogar sobre esse novo tempo no Espírito Santo, já conta com mais de 100 candidatos a deputado estadual, pré-candidatos, obviamente, e mais de 30 pré-candidatos a deputado federal. Perguntei porque eu quero chegar em Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatina. Ele é candidato ao Senado pelo Republicano? É o nosso pré-candidato a senador pelo Republicano, Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatina. Nome forte na região? Região e Espírito Santo, tem liderado as últimas pesquisas que eu tenho acompanhado aí pela imprensa. E um amigo do senhor também, o Magno Malta, ex-senador, ele é do PL, né? Um partido que conversa com republicanos. Alguma chance de vocês amarrarem os bigodes e caminharem juntos? Nós nunca conversamos sobre isso, nem em campo estadual, nem em nível nacional. Assim, eu de fato desconheço de onde que partiu isso. Eu respeito o senador Magno Malta, o ex-senador Magno, respeito a figura também do Carlos Manato, que é o pré-candidato na chapa do ex-senador Magno Malta. Então, assim, nós nunca fizemos nenhum tipo de conversa, nem em âmbito estadual, nem em âmbito nacional, dessas composições. Nós estamos com as duas candidaturas colocadas, debatendo ideias, sabe, propostas, projetos e melhoria da qualidade de vida do povo capixaba, que vai ser quem vai escolher no final quem deve ser aí o governador do Espírito Santo. Falamos do Espírito Santo, falamos de Vitória, capital, temos que falar do cenário nacional também, né, presidente? Quem o senhor apoia nesse cenário hoje colocado? Sou cristão, sou de direita, sabe,
tenho os meus valores, os meus princípios, mas estou preparado para governar com qualquer presidente que o brasileiro escolher. Eu acho que isso é uma decisão dos brasileiros e das brasileiras. O que eu quero olhar são as soluções para o povo capixaba. A brigalhada, ela não adianta para solucionar o problema da fome, do emprego, do desemprego, da geração de oportunidades, da atração de novos investimentos, da questão da cultura, do meio ambiente, do esporte, do lazer, da saúde, da segurança, da educação. Nós precisamos buscar soluções que mexam com a vida das pessoas. Então, eu quero ser um governador dos capixabas. O governador tem que construir ponte. Quem faz muro com o governo federal só destrói políticas públicas de benefício da própria população. Há quantos anos você que está me assistindo ouve falar em duplicação da 262? Agora nós temos a Eco 101 querendo brincar com a cara das pessoas em devolver a concessão. A linha ferroviária Vitória-Rio de Janeiro para levar o porto do sul do estado. Então nós temos que construir pontes. Mas estou preparado com muita humildade para ser governador com qualquer que seja o presidente escolhido pela população brasileira. A pergunta, ela se encaixa porque eu acho que foi até meio que uma crítica que o senhor fez aí, né, em relação ao não diálogo ou diálogo dificultado entre essa gestão e o governo federal. O senhor acha que, pelo Republicanos estar na base do governo federal, o senhor acha que facilitaria esse diálogo com o presidente, ou, caso ele fosse reeleito? Eu acho que o governador precisa estar de pé e à ordem para dialogar com qualquer que seja o presidente, né? Nós temos que botar políticas públicas de pé, com eficiência e com eficácia para a população do Espírito Santo, para os mais de 4 milhões de irmãos e irmãs nossas que estão colocados nos 78 municípios. Então, o Republicanos naturalmente será um partido grande no Congresso Nacional a partir de 2023. Saberá dialogar com qualquer que seja o presidente que estará sentado à cadeira da presidência da República. E naturalmente, se nós chegarmos ao governo do Estado, temos que ter essa sensibilidade em saber dialogar, em saber fazer as coisas boas para o Espírito Santo, independente das divergências políticas, ideológicas, partidárias, né? Você veja assim, na Assembleia eu tenho feito isso assim, né? Hoje eu estou em contraponto ao governador Renato Casagrande, mas nem por isso a Assembleia parou um dia. A Assembleia não deixou de aprovar os projetos, a Assembleia não deixou de ler as matérias, a Assembleia não deixou de votar nenhuma matéria. Por quê? Porque a minha divergência política ou partidária é no campo democrático, é no campo das ideias, é no campo das proposições, né? O Estado é maior do que a divergência político-partidária. O bem-estar das pessoas é maior do que a divergência político-partidária. Por isso que a Assembleia está encapsulada do ponto de vista institucional e separada disso. Então nós temos que ter essa habilidade, porque os problemas já estão colocados, são crônicos. Ah, tem um problema lá da água de Guriri em São Mateus. Todo mundo já sabe que a água é salgada. Agora, o que fazer para resolver? Eu acho que esse é o X da questão, né? Qual é a solução? Tem no Brasil a solução? Tem no exterior a solução? Quanto custa a solução? Então, assim, é ter esse dinamismo para resolver o problema que aflige o povo capixaba. Para isso, o senhor vai precisar de equipe. Vai buscar onde? Eu acho que nós temos quadros no Espírito Santo, né? Técnicos, pessoas que já estão na pré-montagem, na elaboração do nosso plano de governo a ser apresentado pela população, para a população do Espírito Santo, né? Então, eu acho que nós temos quadros dentro do Espírito Santo que podem contribuir muito, sabe, com um novo governo capixaba. O programa Movimento Político, presidente, está chegando ao fim, mas antes a gente abre 1 minuto para o senhor conversar com o seu eleitor. Quero aqui agradecer, sabe, a vocês aqui do Move News, da Másio, a toda a equipe, parabenizar, né, porque está muito bacana, parabéns aí pelo trabalho de vocês, e pedir aí à população que está nos assistindo nesse momento, que nos acompanhe pelas redes sociais, que acompanhem o nosso trabalho, sabe, que possam aí, né, ir vendo o nosso dia a dia, porque de hoje até outubro nós temos muito o que dialogar, muito o que debater, muito o que conversar, muito o que ouvir vocês, porque só sabe o calor do fogão à panela, são vocês que sabem das dificuldades do dia a dia, para que a gente possa, com muita humildade, construir um novo tempo no Espírito Santo de mais prosperidade, com mais verdade, com mais dinamismo, com mais ousadia, para que a gente possa fazer um estado melhor para se morar e para se viver. Um grande abraço a todos. Só tenho a agradecer a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, que é de Aracruz, no norte do estado e pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Obrigado por sua audiência.